Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Eu venho tirar a dúvida do Lucas, que pergunta basicamente se não é muito arriscado você investir apenas em um tipo de investimento, né? No caso, o Tesouro Direto. Ele coloca que ele pergunta se não seria mais interessante diversificar os investimentos para diminuir o risco. Lucas, eu concordo plenamente com você, quanto mais diversificado, melhor, mas nós temos algumas peculiaridades que eu vou abordar no decorrer do vídeo, que reforça a minha tese de que, para aqueles que investem só em poupança, a aplicação no Tesouro Direto é uma aplicação muito positiva. Pelo seguinte, primeiro que nós temos que analisar os tipos de risco, né? Temos o modelo CAPM, que eu não quero me aprofundar nisso, onde o que eu quero abordar para vocês de uma forma bem simples é que existem dois tipos de risco na economia. Um risco sistêmico, esse não adianta para onde você for, você vai incorrer no risco sistêmico, né? É o risco de uma quebra de um banco, como aconteceu em 2008, e toda a economia vai ser afetada. É o risco de um aquecimento global, onde não tem como você fugir disso. Enfim, alguns riscos que abordam o sistema como um todo. E aquela parcela do risco que não é sistêmico, ele é diversificável. Ou seja, se eu invisto só em setor de construção civil, eu vou estar concentrando em um segmento e eu posso diminuir esse risco aplicando, por exemplo, no segmento de turismo também, onde eu posso também aplicar no segmento bancário. Eu vou estar diversificando esse risco, o diversificável, obviamente. O sistêmico ele continua presente. Então, nós devemos fazer de tudo para fugir do risco diversificável, mas não tem como você fugir do risco sistêmico. E aí eu volto para a questão do Tesouro Direto. No Tesouro Direto, nós temos algumas características extremamente positivas. Primeiro é o seguinte, você tem três tipos de títulos, basicamente, no Tesouro Direto. Um que é atrelado à Selic, ou seja, geralmente, falando economês, quando o risco aumenta, a tendência é que a Selic ela aumente conjuntamente ao risco. Então, se você aplica em títulos atrelados à Selic, ele segue a tendência de alta nas taxas de juros. Por outro lado, você tem dois outros tipos de títulos. E aí que existe a diversificação. Um deles é o pré-fixado, então se você tem uma taxa de juros muito alta e a Selic ela cai repentinamente por alguma razão, ou o Banco Central resolve combater um desemprego muito alto, baixando a taxa de juros, nesse caso o título pré-fixado você garante uma rentabilidade maior. E o terceiro título seria o híbrido, que é o título atrelado. Tem uma parte atrelada ao IPCA, que segue a inflação, e uma outra parte que é fixa, que é definida já pelo governo. Então, se você buscar nesses três títulos alternativas de diversificação, você consegue sim diversificar uma parcela, mesmo todos os títulos sendo do mesmo emissor, qual seja ele, o Tesouro Nacional, o governo brasileiro, ok? Por que eu digo que mesmo assim o risco é o menor possível? Pensemos nas pessoas que estão acostumadas a investir em poupança. No momento que você coloca todo o seu dinheiro na poupança, você também não está diversificando. Ou seja, a maioria das pessoas ela não entende técnicas avançadas de investimento, de diversificação de risco, elas simplesmente colocam na poupança. Obviamente você está concentrando o seu risco em um ativo, mas a grande maioria faz isso. Então, no momento que você sai da poupança, que você entende como o Tesouro Direto funciona e você migra para um desses três títulos, ou melhor, os três títulos, se você quiser diversificar mais ainda o seu risco, você consegue sim diminuir fortemente esse risco. Além disso, o Tesouro Direto ele é em reais e o governo tem a maquininha que fabrica real. Ou seja, a Casa da Moeda, não é o Banco Central. Em última instância, tudo dando errado e o governo quebrando, nós nunca vamos incorrer numa situação grega. Por que não? Porque esses títulos são em reais. A Grécia, ela não emite euro, por isso que ela teve a quebradeira nos bancos e precisou de uma ajuda forte da FMI. Se nossos títulos fossem em dólar, também o Tesouro Direto fosse atrelado ao dólar, você teria um risco grande de inadimplência. Mas com os títulos atrelados, ou melhor, com os títulos em reais, todos os três tipos de títulos do Tesouro Direto pagam em reais, o máximo que você pode incorrer é o risco da inflação.
a inflação comer esse dinheiro. E que você pode se proteger aplicando em títulos atrelado ao IPCA, que protege da inflação. Então, mais uma vez, o risco sistêmico, você não tem como fugir. Esse risco, por mais que você diversifique, você não tem como fugir. O risco diversificável você tem como fugir, sim. Mas isso é mais voltado para pessoas que mexem com carteira de ações, que são investidores mais, digamos assim, mais profissionais. A maioria da população, como investe na poupança, eu acho que ao investir no Tesouro Direto, você está sim diversificando seus riscos, ok? Com suas limitações, obviamente. Espero ter clareado um pouquinho a dúvida do Lucas e guardo o restante de uma dúvida de gerenciamento de carteira, de portfólio, que aí sim a gente abordaria diversos outros setores da economia e aprofundaria nessa nossa análise de risco diversificável para um outro vídeo, ok? Grande abraço, Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.